Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre sujeito. Existem vários tipos de sujeito, mas nós vamos com calma, então não se desesperem. Primeiro nós precisamos saber qual a definição de sujeito. Na escola a gente aprende o quê? Que sujeito é o ser que exerce a ação. Só que não é bem assim, né? É um pouquinho mais complicado que isso, porque além de exercer a ação, o sujeito pode sofrer ou então também exercer e sofrer a ação. Vamos ver alguns exemplos. Bom, observando esses exemplos, a gente já consegue ver que no primeiro, o sujeito, ela, está exercendo a ação de comer a pizza. No segundo exemplo, o sujeito, ele caiu da moto, no caso ele, que é o sujeito, ele sofreu a ação de cair da moto. Já no terceiro exemplo, ele se coçou, ele está exercendo a ação de se coçar e sofrendo a ação de ser coçado. Então, depois de tudo isso, nós podemos concluir que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Então, agora que nós sabemos a definição de sujeito, a gente tem que saber como ele pode ser representado. Em primeiro lugar, ele pode ser representado por qualquer pronome pessoal do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando o pronome está na terceira pessoa, do singular ou do plural, ele pode ser representado por um substantivo ou um nome. Por exemplo, Sandra, Maria, cachorro, carro, copo. Dito isso, nós podemos passar para os tipos de sujeito. Na gramática tradicional, nós temos 5 tipos de sujeito. Mas, na verdade, o último tipo não é bem um tipo de sujeito. Nós vamos ver isso mais pra frente. Calma aí. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. O sujeito é simples quando ele possui um só núcleo. Como assim um só núcleo? Nos exemplos, a menina estudou a noite toda e as meninas brincaram até o anoitecer, nós temos um só núcleo. A menina, menina é o núcleo. E as meninas, meninas é o núcleo. Mesmo que seja no plural, é uma só palavra, então é um sujeito simples. O segundo tipo de sujeito é o sujeito composto. Nesse caso, o sujeito possui 2 núcleos. Por exemplo, Sandra e Francisco estão adiando a compra do carro. O sujeito é Sandra e Francisco. O núcleo é Sandra, Francisco. Então, nós temos 2 nomes formando o núcleo do sujeito. Sujeito composto. O terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto. Ele não está presente na oração. Você sabe quem ele é ou pela desinência verbal ou pela presença dele numa oração anterior. Então, nós temos o exemplo, contaram a história com todos os detalhes. Nós não temos o sujeito representado graficamente na frase, mas conseguimos inferir, conseguimos deduzir que o sujeito é eles, por causa da desinência do verbo contaram. Eles contaram. No segundo exemplo, ela estava cansada, mas mesmo assim precisava estudar a noite inteira para a prova. Nós temos o sujeito ela na primeira oração, mas ele não está presente na segunda junto com o verbo precisava, mas mesmo assim nós conseguimos resgatar a função dele da primeira oração. Ela estava cansada, mas ela precisava estudar a noite inteira para a prova. O quarto tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito acontece quando nós não conseguimos determinar qual é a pessoa, o objeto, o nome ao qual o verbo se refere. Então, nesse caso, nós temos 2 possibilidades. Ou com o verbo na terceira pessoa do plural, ou o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Por exemplo, contaram-me o que havia sido dito na reunião. Alguém contou, não se sabe quem, não tem como dizer um pronome, um nome, é indeterminado. O último tipo de sujeito, que não é, na verdade, um sujeito, porque é a oração sem sujeito, como o nome já diz, é um sujeito inexistente, ele não existe de forma alguma na oração. Ele ocorre com verbos impessoais, como choveu, nevou.
ou com o verbo haver no sentido de existir, também com o verbo haver no sentido de fazer ir quando eles indicam tempo decorrido, ou com o verbo ser na indicação de tempo geral. Vamos a alguns exemplos. Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido proveitoso para vocês. Curtam, compartilhem com os amigos, tá legal? E se inscrevam aqui embaixo. Não esqueçam de ativar os sininhos para notificação para os próximos vídeos. Beijos e até mais!